Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Hi guys, it's nice to be back. Okay, so are you ready for a new adventure with us? Yes? Okay, so let's start here. So today we talk about staff meeting. That's it. But before we start talking about the staff meeting, let's remember our academic path. Okay, so come here with me. You left Brazil to become an international student and had the opportunity to be an intern at an elementary school in Denver. Do you remember that? This is where we started. And you had an incredible journey, okay? But now it's time to leave the internship because you get back to Brazil. That's it. Você vai voltar para o Brasil. E é por este caminho que nós vamos transitar nessas nossas próximas videoaulas, okay? So, over here, so let's think of the course context, the context of this course. So, in this course, okay, you have staff meeting, leaving the university, travel arrangements, leaving the dorm, farewell party, return day, because it's time to say goodbye. A cada uma dessas aulas você vai entender novos tópicos que vai preparar você para voltar para o Brasil, ok? E através disso, we are going to use lots of language, speaking, reading, listening and writing, okay? So, before we start, we have a challenge. So, what is our challenge? So, prepare yourself to participate in a PLC meeting by drafting your answers. So, what's the meaning of PLC meeting? So, PLC meeting is Professional Learning Community. É um novo conceito que a gente vai trazer para você hoje, nessa videoaula, ok? So, now the question is, are you ready to meet? Yes? So, let's start. So, here we have the learning objectives for this class. So, in this class, you will become familiar with the concept of staff meetings, the difference between PLC and teachers' meetings, ways to respond to questions related to teaching and learning, okay? So, to start, Marsha is going to tell us about a staff meeting. So, Marsha, what is a staff meeting? Ok, Simone, a staff meeting é um encontro, é uma reunião da equipe com a qual você trabalha, ok? So, in this meeting, the teachers, the principal, and the board members meet to discuss the teaching program and the day-to-day school activities such as school board decisions, school calendar, best practices, reinforcement of school policies, staff professional development, and others like play area, trip dates, behavior, etc. So, o que é tudo isso em português? Vamos lá? É uma reunião na qual os diretores da escola, os seus colegas professores, os membros da diretoria, todos se reúnem para poder discutir uma série de questões importantes na escola, como, por exemplo, decisões administrativas dos membros da diretoria, o calendário escolar do próximo período, as práticas, as melhores práticas para que os alunos atinjam os objetivos que você traçou, quais são as políticas da escola, houve alguma alteração, não houve, como que os membros da equipe vão se aprimorar, que tipo de treinamento vai ser oferecido, dias de, por exemplo, de field trips, como a gente viu no bimestre passado, e coisas do gênero. Okay, so very good. Here we have meetings. Marsha, tell us about what is the difference between teachers' meetings and a PLC meeting? Well, a teacher's meeting is focused on the teacher, and a PLC meeting is focused on the pedagogical practices. It's focused on the students, on the learning, ok? Então numa reunião de professores, o foco é nos professores, como que você pode melhorar a sua prática, que tipo de atitude que o grupo de professores a equipe de professores vai tomar. Já no PLC, o foco é o aluno. O que eu posso fazer para melhorar
a aprendizagem, ok? Okay. So, in terms of style, what do we have? In a teacher's meeting, we have the faculty meeting and the department meeting. And in a PLC, you have work groups, ou seja, o estilo é, num encontro de professores, o foco são os professores todos da equipe e o departamento. Já no PLC, vocês vão trabalhar em grupos para que vocês possam achar soluções para os problemas pedagógicos que vocês vêm identificando ao longo do ano, ok? The focus of the agenda, a pauta dessa reunião, no caso dos professores, da reunião de professores, é o que está acontecendo na escola, políticas da escola, housekeeping e announcements. E comunicados que a escola, que os diretores, que a diretoria tem para fazer para você. Já no PLC, de novo, o foco é o aluno, a pauta é o aluno e como que vocês, como grupo, o que vocês identificaram de problemas ou de soluções que podem ajudar o aluno a aprender com mais facilidade. In terms of leadership, in a teacher's meeting, the leader directs, speaks a lot and answers questions. A liderança de uma reunião de professores, o professor vai direcionar a conversa, vai falar bastante e responder perguntas. Já num PLC, vai ser diferente. Ele vai guiar a conversa, ele vai ouvir e perguntar e fazer perguntas que são até às vezes um pouco delicadas, mas extremamente necessárias para que o aprendizado melhore na escola. In terms of atmosphere, what we have is, in a teacher's meeting, it is commiserating. In a PLC meeting, it's problem solving. Ou seja, numa reunião de professores, tem aquela coisa de empatia, eu entendo o que o meu colega está passando. Já no PLC, o foco não é você, não é outro professor. Então, a atmosfera é, vamos resolver os problemas que a gente está encontrando. E, in terms of decision making, in a teacher's meeting, what is good for teachers, and in a PLC, what's good for students. Ou seja, o que é bom para os professores numa reunião de professores e num PLC, o que é bom para os alunos. Ok? Okay, so far so good. Now that we understand the difference between teachers meeting and PLC meeting, let's start talking about the PLC meeting and our experience. Que tal agora a gente começar a vivenciar uma PLC meeting? Esta é a nossa proposta. So, to start a PLC meeting, toda a reunião que você vai fazer, sendo PLC ou sendo uma reunião que eu vou chamar de tradicional, você vai receber o que a gente chama de agenda, ok? Agenda. So, what's the meaning of agenda, Marcia? É a pauta da reunião, é o que vai ser discutido na reunião. Okay, so that's what we are going to see now, okay? So come here with me. Então vamos lá, the agenda. Então, se vocês olharem aqui, tá? Ela não tem muita diferença, ela tem uma estrutura, tá? Que faz parte do gênero, ok? E eu vou mostrar cada uma das partes para você, tá? Então, como que a gente começa? Normalmente ela tem um título. O título, ele tem que remeter à ideia do que vai ser a reunião. Aqui, o título dessa agenda é Students' Progress in Inquiry-Based Learning. Lembra que nós vimos nos outros bimestres o que é Inquiry-Based Learning? Lembra do professor que trabalhou com as borboletas, que foi com ele que nós começamos? Ok? So, the meeting, the agenda is about Inquiry-Based Learning, ok? Depois tem date and time information. So, date we have over there, ok? And we have location and time. Location, normalmente você vai colocar onde que a reunião vai acontecer, se ela vai ser na sala dos professores, se ela vai ser em algum outro espaço da escola ou em alguma sala destinada para isso, ok? And time, from 2 to 3 p.m. Aquele é o tempo que nós estamos mostrando para vocês. Normalmente, uma reunião, a tendência é que as reuniões, mesmo as reuniões tradicionais e PLC meetings, que elas sejam curtas, que você tenha a possibilidade de abordar problemas pontuais, mas que de fato a solução seja eficiente. E para isso, uma reunião muito longa pode ser não produtiva e até mesmo cansativa, ok? So then we have here the facilitator, tá? É o facilitador. Este vai ser o nosso líder que a Márcia acabou de dizer. So facilitator, in this case, is Simone, it's me.
ok? So, the attendees são as pessoas que vão participar da reunião. Quem são? In this case, all elementary teachers, okay? And then we have over here the recorder and the timekeeper. Recorder vai ser aquele professor que vai fazer a ata da reunião, tá? Para descrever exatamente todas as decisões que foram tomadas e os encaminhamentos futuros. And the timekeeper, nós colocamos a Catherine, ok? Como a nossa timekeeper, que é aquela pessoa que vai pontuar como é que nós estamos caminhando dentro da reunião e se estamos cumprindo com os objetivos e com o tempo, ok? And here, so the purpose. Sempre você vai ter o propósito da reunião bem descrito. Esse propósito, ele tem que fazer referência àquele título que a gente colocou lá em cima, title. So the purpose is to discuss students' progress based on the implementation of inquiry-based learning and to identify areas requiring additional assistance or training. Ou seja, o propósito é verificar o progresso do do aluno, of the student, porque é PLC meeting, ok? E a implementação do inquiry-based learning, tá? Para identificar o que de fato a gente precisa adicionar, quais são os tipos de treinamento, ok? And then we have here the meeting plan. The meeting plan is very important and essential, okay? Because you show the teachers, you show the audience. So step by step of the meeting, so everybody can be prepared for that. So here we have team building, topics to be discussed or dynamics, and closing. So let's start over here. Meeting plan. Base Teams meeting. 10 to 15 minutes. Sempre tem o que você vai fazer, tá? Que é uma dinâmica. E quanto tempo demora essa dinâmica? Aqui, Team Building Activity vai ser uma dinâmica como se fosse um warm-up que a gente tem em sala de aula, só que ela é uma dinâmica para professores. Para trazer o quê? Para deixar o grupo mais preparado, mais confortável. Existem várias dinâmicas de reuniões e liderança. Aqui nós estamos propondo uma de 15 minutos, alright? And then we have topic, okay? Step 2, topics to be discussed. So, we have a small group discussion, 20 minutes, okay? In the small group discussions, the teachers will talk about 3 different topics. Number 1, which inquiry-based learning strategies have you worked in your lesson? Number 2, what problems are you having with implementing IBL strategies in your lessons, okay? IBL, inquiry-based learning, okay? And what do you think you need to enrich your lessons? Ou seja, todo o foco está no PBL, está no inquiry-based learning, que tem a sua fonte no PBL. E aí você tem as estratégias, na pergunta número 1, os problemas, tá? E como você pode fazer para melhorar ainda mais a sua lição. E é sobre essas perguntas que a gente vai começar a trabalhar daqui a pouquinho. And to finish, okay, we have the large group discussion, ou seja, o small group vai fazer apresentações for the large group, okay? And then we have 15 minutes, and then we have closing of 5 minutes, okay? So, closing, normally we talk about next steps, responsibilities, and planning the new agenda, okay? So, and now, are you ready to start? Que tal a gente começar a se preparar para responder essas 3 perguntas, okay? Let's do it. All right. So now, what we are going to do? I ask the questions, okay? So I am the leader of the meeting, and Marcia, she's one of the teachers, okay, who have discussed and prepared the answers in a small group, and now she's going to tell us, okay, the answers to the 3 basic questions we had in our agenda, all right? So, Marcia, thank you for having you here. It's a pleasure, okay, and your group conclusion. So tell us about what inquiry-based learning strategies have you worked with in your lessons? Thank you, Simone. Well, the first thing I did is I planned my lesson carefully to lay the foundation for curiosity, ou seja, eu preparei a minha aula com cuidado para que os alunos, para ativar a curiosidade dos meus alunos, para ativar a vontade de aprender dos alunos.
Then I encouraged them to ask questions. E aí eu os encorajei a fazer perguntas. O próximo passo foi, after that, we made a game of it and I challenged them to think of 5 thoughtful questions each day. Ou seja, depois a gente fez um jogo para que eles fossem estimulados a pensar em 5 perguntas que tivessem significado para o que eles querem, porque eu gostaria que eles aprendessem todos os dias. E finalmente, and finally, they decided on a leading question for the project. E aí, finalmente, eles decidiram uma pergunta que seria a pergunta guia para o projeto deles. Okay, so before we continue, a question about grammar. Marcia, why do we have present perfect in the question and simple past in the answers? Okay, because the present perfect is o que eu fiz ao longo de um período. E o simple past foi o que eu fiz numa data específica, sabe? Então, como os steps tinham uma sequência lógica, eu primeiramente fiz tal coisa, tinha uma data específica. Ao contrário do que eu fiz no período que reflete, que esses passos refletem tudo que eu fiz no período. Ou seja, I have worked with laying the foundation for curiosity. I encouraged them to ask questions. Then we made a game out of it and decided on a leading question. Tudo isso foi feito over a period that I have worked with. Ok, e já que nós estamos falando em passo e nessa estrutura deste período, we have here first, then, after that, and finally. Okay, so now let's continue. Another question to our teacher. Okay, Marcia, what problems are you having with implementing the IBL strategies in your lessons? Okay. Sometimes my students lose focus and take a different direction from what I have planned. However, I always encourage them to find connections between what I want and what they want to learn. Ou seja, às vezes os meus alunos they lose focus, eles perdem um pouco o foco. E aí eles fogem da direção que eu tinha inicialmente traçado, dos meus planos. Então, qual foi a ação que eu segui? Eu encorajei eles a voltarem para o plano inicial, fazendo uma ponte entre o que eu gostaria que eles aprendessem e o que eles gostariam de aprender. Okay, so now in terms of grammar, again, Marcia, why are we using are you having and then other verb tenses? Ok, what I am having é o que eu estou experienciando nesse momento. O que está acontecendo nas minhas aulas. Então, o que tem acontecido é, eles perdem o foco, ou seja, they lose and take a different direction. They lose focus and take a different direction. Isso é um fato. Eles perdem o foco e tomam uma direção contrária. Por isso que eu uso simple present, presente simples. From what I have planned, pelo que eu planejei num passado que nem me interessa saber quando. Foi em algum momento do passado, lembra quando a gente fala sobre experiências que a gente não tem um tempo definido, a gente usa present perfect. I have planned. O que interessa é que eu planejei e não quando eu planejei. And then, what do? I encourage them to find. Aí, de novo, eu volto para os fatos e eu tento encorajá-los a achar uma ponte entre o que eu gostaria que eles aprendessem, I want them to learn, and what they want to learn, o que eles gostariam de aprender. Okay, so far so good. And our question number 3 to finish our PLC meeting. So Marcia, tell me, what do you think you need to enrich your lessons? Okay, I feel I need to develop digital literacies to better understand and integrate technology in my lessons. Ou seja, eu acho que eu preciso desenvolver um pouco melhor as minhas competências digitais para que eu possa integrar a tecnologia nas minhas aulas de uma maneira mais, talvez, significativa, mais tranquila e mais natural. Perhaps some lectures on theoretical aspects and hands-on sessions on digital materials design would suffice. E como é que eu
gostaria de desenvolver essas minhas capacidades digitais por meio de algumas aulas teóricas a respeito do que é integrar tecnologia na sala de aula e também tendo a possibilidade de testar essa teoria num curso, né? Onde eu possa preparar algum material e ter feedback sobre o material que eu preparei. Okay, that's perfect. Now, in terms of grammar, Marcia, we have here the present. Vamos ver se eu consigo entender. Como eu estou falando de uma necessidade atual, eu vou utilizar o presente simples, Isso, certo? é uma necessidade atual e é um fato. Fato é que eu não tenho tanta desenvoltura com tecnologia quanto eu gostaria. Ok, perfeito. E aqui eu uso o feel e o perhaps porque são sensações das minhas experiências. Exato. Is that correct? Perfect. Okay, so very good. Now we have here, we'd like to show you a very short video so you can have a brief idea of what is a PLC meeting. So have a look and who is talking in the video and what is the person talking about? Quem será que está falando e qual seria o grande tópico? Quem é o foco da conversa? Let's see it. Running is hard, but what we're doing is not what the type of heart that she needs. Yeah. She needs something that while she's doing it, she has to strategize and think about her movements and like the coordination. And she is there, and she asks me a question if she doesn't understand, and every single time. And when Anthony T made that comment about, well, it doesn't matter, I'm failing anyway, and blah, blah. And I said, well, are you proud of that? Is that something you're proud of? Don't you want to change that? And she was sitting next to me, she goes, I'm not proud. And I was like, oh, I wasn't talking to you. Okay, so who's talking? The teachers are talking. Os professores estão falando, ok? And what is the person talking about? So, os diversos professores que vocês viram, sobre o que eles estão falando? Qual é o grande foco? That's it, the student, okay? So this is an example of a PLC meeting. Well, and now we are coming to our end. Nós estamos chegando para o final da nossa aula. Então, antes da gente encerrar, vamos só rememorar, recapitular o que a gente viu na aula de hoje e quais foram os nossos objetivos de aprendizagem. So, in this class, you became familiar with the concept of staff meetings, the difference between PLC and teachers' meetings, ways to respond to questions related to teaching and learning, okay? So, that's the end. And before we finish our lesson, Marcia, can you tell us about this, remember? Sure. Discussing problems, sharing ideas, and solutions are the basis of knowledge construction. Isn't it, Simone? Yes, it is. It sure is. So thank you very much. It's wonderful to be back and wonderful to have you here. So, and see you pretty soon. And bye-bye. Thank you, guys. See you.